Presente as forças que atuam na haste e calcule a intensidade em newtons da força de tração do fio que prende a haste e a marquise na situação 1. É essa. É. A questão é que nós temos um corpo extenso, né? A princípio, que é uma haste, máximo expressivo, 6 metros. Então, tu vai ter uma série de forças agindo aqui, né? Eu acho que vai rolar torque também, né? É um problema com torque também, sacou? Uhum. Então, essa é a chatice aqui. De resto, é tranquilo. Então, o Enunciations falou que o peso da, da plaquinha é massa vezes gravidade, claro, que é 30 quilos, né? Vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso é 300 newtons. E como essa placa ela é uniforme, então ela vai estar, o peso ele vai estar no centro de massa da placa, ou seja, no meio dela, tá bom? Uhum. A gente tem um fio vertical aqui que vai ter uma força de tração T. Ah, e acho que é isso, né? Tudo bem. A princípio é isso. É, daí, vamos ver. O que a gente pode pensar? A gente também tem as reações, né? Nesse ponto. Como isso aqui é uma haste, uma coisa presa, né? Nós vamos ter o que seriam as reações X e reação Y no ponto A, né? Então, são coisas importantes aqui também. Agora, a reação desse bicho, como a placa faz esse negócio tender para baixo, a reação é para cima. E a reação X aqui não tem, né? Porque, Ele bem, não falou na no real sistema tem, né? da massa Oi? desprezível? Oi? Não, a massa da haste é desprezível, não da placa, né? Ah, tá. Então, vai ter também. Pô, ficou pequeno aqui, que lixo. Vai ter o RX pra cá. Mas tá tudo no ponto A, tá? Uhum. Ok? Sim. Então tá bom. Então são as forças aí desse sistema. E o sistema está em equilíbrio. Então, significa que o somatório das forças é zero. Ok? Sim. Na realidade, não só o somatório das forças, como o somatório dos torques. Lembrando que torque é algo que causa giro no teu sistema. E esse sistema não está girando. Mas ele teria uma tendência para girar, né? Por exemplo, essa força faria essa placa girar para cima, a força-peso faria o negócio ir para baixo. As próprias reações, né, tem suas direções aqui. Uhum. Mas ele não está nem se mexendo para frente, para trás, para cima, para baixo, nem girando em torno de um eixo. No caso, obviamente, seria aqui, né? Porque é ali que ela está presa, né? Então, ela está paradinha. Facilita um pouco a nossa vida, porque a gente sabe que quando o objeto está parado, o somatório das forças é zero. E se ele não está girando, o somatório dos torques é zero também. Como nós temos forças supostamente aqui na vertical, horizontal, etc., né? Nós vamos escrever, né, que a gente quer que o somatório das forças, vamos colocar assim, como está em equilíbrio. Então, a força resultante em X é igual a zero, a, a força resultante em Y também, e o torque resultante também é zero. Beleza? Uhum. Porque está em equilíbrio. Muito bem. Nós já sabemos uma das forças, conhecemos bem a força-peso, né? Muito bem. E, por enquanto, é isso.
Eu acho que é mais legal, nesse primeiro momento, a gente calcular o torque, tá bom? Mas não é zero. Oi? Mas não é zero. O somatório dos torques é zero. Só que, como todas as outras forças ali. Só que tem mais, ou melhor, pode ter várias forças causando torque. Uhum. A questão é que o somatório de todas elas dá zero, entendeu? Sim. Então, nós podemos identificar as forças que estariam causando torque aqui. E são duas apenas, essas duas aqui. Por que que só elas poderiam estar causando torque? Porque só elas poderiam estar fazendo a placa a placa girar, ok? Daí você pode estar pensando, ah, mas por que que aqui não? Então eu vou falar para você fazer um experimento. Pega a tua porta e tenta girar ela lá naquele negocinho que fica preso na parede, né? Eu não lembro o nome daquilo agora. Mas tu não vai conseguir fazer a porta girar mexendo naquela parte, né? Uhum. Porque a gente nunca consegue fazer nada girar aplicando uma força no eixo de rotação. Por isso que a maçaneta da porta fica sempre no canto da porta, o mais longe possível, porque o torque tem a ver com a distância ao eixo de rotação, ok? Uhum. Tá. Muito bem. Então, o que que acontece aqui? É, Vamos fazer o seguinte: ele não falou o tamanho da placa, né? Ele não falou o tamanho da placa no enunciado. Ele só falou o tamanho da haste, ok? Uhum. Ou não, 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 comi bola. Uma mesma placa de 4 metros de comprimento e massa será presa a uma haste de 6 metros de comprimento. Tá bom. Por que que isso aqui é importante? A placa tem 4 metros. Porque, como eu estava falando para você, né? O torque, um torque qualquer, ele vai ser sempre força vezes distância até o eixo de rotação. Então, se a gente está interessado, por exemplo, nessa força aqui, ou melhor, neste torque, no torque causado por esta força, um torque que faria esse sistema ir para cima, né, girar desse jeito que eu estou mostrando aqui, ó. Então, eu vou chamar ele de torque da tração. Ele vai ser quem? A própria força da tração vezes a distância até o eixo de rotação. Qual que é a distância dessa força até o eixo de rotação? É o tamanho da haste, né? Que, de acordo com o enunciado, é 6 metros. Concorda comigo? Uhum. A tração não foi citada. Quanto vale? E qual que é o torque da outra força que pode causar giro, que é a peso? Também é a força peso vezes a distância. E agora, qual que é a distância, né? A distância do eixo de rotação, daqui do meio da placa até aqui, né? Bem, a placa mede 4 metros. Então significa que aqui tem 2, né? Está no enunciado, beleza? Uhum. Até o eixo, até o meio da placa é 2. O peso, como está no centro de massa, está no centro, não está no meio. Então significa que se aqui é 2 e a placa e a haste toda é 6, significa que aqui é 4, ok? Sim. Então a gente consegue usar essa fórmula aqui para já encontrar alguma informação dessas forças que não foram muito citadas para a gente, né? Uma outra coisa que a gente tem que definir agora é o seguinte: para onde é positivo? No torque, de modo geral, o positivo está associado com giro anti-horário. Então, por exemplo, a força torque, tá, a força tração aqui, que está causando para cima, faria a placa, a haste, girar no sentido anti-horário, tá vendo? Uhum. Enquanto o peso aqui embaixo faria ela girar no horário, igual ao relógio, ó, parece um ponteiro de relógio, certo? Então, essa aqui vai ser a positiva e essa aqui vai ser a negativa. Uhum. Então, essa daí da peso não é 1.200, porque peso é 300. Calma, fia, vamos chegar lá. Vai ficar
desse cara, 6t, e aqui 300 vezes 4, 1.200 mesmo. Então, usando a equação do torque, a gente conseguiu achar a tração. Agora é só passar o 1.200 para o outro lado, 6 dividindo, vai ficar quanto? Vai ficar 200, né? Certo? Uhum. Pronto, então encontramos a tração, muito bem. Agora a gente tem que encontrar mais o que esse problema pede? Não lembro. Estou fazendo aqui. Represente a força calculando a intensidade da força de tração. Pronto, já achei, né? Ah, não, não. A tração que prende a haste à marquise. Então ele não quer saber a tração do fio. Ele quer saber a tração da haste, tá vendo? Eu Uhum. achei a tração desse fio B aqui. Mas ele quer saber aquelas que eu coloquei no ponto A. São essas aqui, RX e RY. Até agora, note que a gente não usou elas para nada, né? Mas não tem problema. Nós estamos falando de um sistema aqui. Então agora, quando a gente for falar da somatória das forças, não mais do torque, das forças, nós temos que utilizar todas as forças. Claro, em suas respectivas direções, né? X e Y. Vamos olhar aqui as forças que agem na direção Y, né? A direção vertical. Acho que você concorda comigo que tem essa e essa aqui, certo? Uhum. E eu acho que você concorda comigo também, que o somatório de todas elas tem que ser zero, justamente porque a placa não está nem subindo nem descendo, está parada. Ou seja, T, RY mais T menos P tem que ser zero. Então agora você consegue achar o RY para mim. Beleza? Uhum. Então acha aí e me liga. É 1.000. 1.000 newtons, né? Uhum. Muito bem, então a primeira resposta aí. E qual que é o valor da RX? Só de olhar para esse sistema, você sabe qual que é o valor do RX? Peraí. Não. Bem, você tem que olhar e perceber que em Y a gente tinha várias forças verticais. Então, somatório de todas elas, né? É zero, aí, não é? É É só essa zero. que tá. É, muito bem, muito bem. Deu zero. E daí você fez a conta e achou o valor do RY, nota 10. Agora, quais são as forças que agem no eixo X? Nós só temos essa. Não tem nenhuma outra força horizontal nesse problema, certo? Uhum. Então significa que Rx, que é a única força na direção X, é igual a zero. Beleza? Sim. Acabou então. Não tem nem conta. Foi. Tá aí as respostas da A. Aqui e aqui. Alguma dúvida? Não. Esse problema, ele é um problema inicial desses que envolvem equilíbrio com torque, né? Então, não é assim dos mais fáceis e tal, né? Tem sempre aqueles com gangorra, que são bem fáceis, mas ele é um dos iniciais ainda. Ele poderia ter colocado mais coisa aí para te deixar maluca. Então, eu não quero que você já vá fazer a B, né? Que é uma situação um pouco diferente, porque tem um negócio em diagonal aqui. Que tal você tentar refazer o que eu fiz? Pode ser? Uhum. Então tá bom. Eu só vou falar de novo. Bem, eu não vou falar de novo, eu expliquei muito bem. Então você tenta fazer aí e me envia o que você conseguir fazer, tá bom? Tá bom. Tá bom.
Eu mandei aí. Vamos ver, ficou bonito. Tá, você escreveu os torques. Daí você somou os torques. Achou 200 e depois usou esse 200 na equação da Reps. Então, ó, você tem que ficar atenta com uma coisa, né? Eu já fui direto ao ponto. Porque eu sabia que eu precisava usar torque primeiro para achar o T, para depois vir aqui e achar a Y. Mas poderia ser que você tivesse começado pela equação da soma, né? Das forças. Aí ia ficar faltando o valor do T, daí você não se desespera. Você fala, ó, eu tenho muitas possibilidades ainda. Eu tenho todas essas três possibilidades de obter valores. Então, você partiria para outra e procuraria, certo? Porque no fim, o que você acabou de resolver aqui foi um sistema de equações. Tipo aqueles que você resolvia no ensino fundamental lá, com x, y, né? A equaçãozinha, tinha uma equaçãozinha com x, y, outra equaçãozinha com x, y, você juntava as duas e encontrava o valor dos dois. Muito bem. Vamos ver a próxima aqui. Ah, sim, tem essa ainda, tem a B, mas acho que você não me enviou a foto, não tem problema. Podemos ir para outra. Deixa eu ver aqui. B, A, E. Muito bem. Ah, tá pegando aqui, bro. Determine respectivamente a massa do corpo B em newtons, o valor da intensidade da tração da corda 4 e prende o bloco B ao corpo A. Bem, para isso a gente precisa desenhar todas as forças que agem aqui. Então, vamos começar colocando aqui. Tem a força PB aqui. Aqui vai ter a força da tração. Vamos chamar isso aqui de tração 4, porque está na corda 4. Aqui também vai ter a tração 4. Mas também vai ter o peso, né? O PA. E aqui vai ter a P3. Daí aqui você tem um ponto, né, de equilíbrio. O sistema está em equilíbrio, né? Então, esse ponto... Pô, por que eu coloquei P3 aqui? Que maluco, eu quis dizer T3. Tração 3, puxa a corda, né? Você vai ter a tração 3 para cá também, nas cordinhas a gente sempre tem a mesma tração, né? Daí aqui você vai ter a tração 2 e aqui a tração 1, ok? Sempre nesses pontos, tu tens o equilíbrio acontecendo, então tu tem todas as forças agindo ali no ponto, né? Então você pode pensar no equilíbrio do ponto, ok? Fica mais fácil assim pensar no ponto, entende? Agora, o que vai rolar aqui? A gente tem que correr atrás de quem a gente quer, né? Que é o valor do T4. A massa do corpo B em newtons, o valor da intensidade da tração. Como é que eu vou achar o valor da massa do corpo B? Ele não falou já? Ah, não, não. Tem esses dois corpos, um só. Ele falou só a massa do corpo A, 10. Então, o problema é que eu saiba quem é o massa do bloco B e a tração 4. Só que a tração 4, como você pode ver, ela é igual a PB. Você concorda comigo? Aham. E isso se dá devido ao fato que o bloco B está parado. E as únicas forças que agem diretamente no bloco B é a tração 4 e o PB. Então, se ele está parado, as duas têm que ser iguais. Equilíbrio, certo? Uhum. Portanto, ao passo que eu encontrar o
a massa, né, tá resolvido o problema. E o T4 é a massa B, que eu também não sei, vezes a gravidade, que é 10. Isso aqui a gente sabe bem. Então eu preciso encontrar PB, né? E por consequência a massa. Portanto, a gente vai ter que ir para um outro lugar que envolva também isso e buscar informações. Por exemplo, a gente pode falar do bloco A agora, né? A gente está vendo aqui claramente algumas coisas sobre o bloco A. Então, eu vou colocar aqui de laranja sobre o bloco A. Então, o bloco A também está parado. Para cima ele tem T3 e para baixo ele tem PA e T4. Então, de novo, né? T3 é igual a PA mais T4. Eu sei quem é T3? Vamos ver. O sistema, além disso, a corda 2 tem uma tração e intensidade de 300 newtons. Foi a única coisa que ele falou de tração para nós, da corda 2, que a princípio não está diretamente envolvido com o que nós estamos falando ali, né? Então, não dá. Então, vou ter que deixar T3 aqui, eu não sei quem é. Igual ao PA, o PA eu sei quem é. Porque eu sei quem é a massa do bloco A, é 10, então o PA é 100. E eu posso substituir aqui o T4 por uma massa B, que eu não sei, vezes a gravidade, que é 10. Ou seja, se eu encontrar quem é T3, eu encontro quem é a massa B, certo? Uhum. A gente sabe que vai ser importante para achar o T4, que é outra coisa que o problema pede. Então eu preciso achar T3 agora. O foco é T3. Onde mais tem T3 aqui para a gente pensar? Tem nesse pontinho. Então, se eu resolver esse pontinho, está resolvido o problema. Portanto, eu vou ignorar totalmente a parte das massas ali e vou olhar só para isso agora. Nossa, eu não sei porquê, mas seu vídeo tá muito travado pra mim. O meu vídeo tá travado? É, tipo, você fala, aí dá, tipo, não só seu áudio, mas tipo, você fala, tipo, aqui. Aí depois que vai e mostra, entendeu? Mas deve ser internet, alguma coisa, não tem Deve problema ser não. a sua, mas eu vou dar um F5 aqui também e atualize aí a página, beleza? Tá bom. Beleza? Uhum. Tá. Então tá bom. Qual foi a única informação que ele deu pra gente? Ele falou que a tração em T2 era 100. Então significa que T2 é 100. Isso está no enunciado. Ele falou 100, né? Não é 300. 300? Um T2 é 300 newtons. Só que a gente tem que verificar uma coisa que está rolando aqui, que é o fato de que T2 é uma força em diagonal, né? Então você tem componentes, você pode pensar em componentes. E por que pensar em componentes vai ser interessante aqui? Porque T1 e T3 são só verticais e horizontais, que vão precisar ser igual às componentes do T2. Vão precisar ser iguais às componentes do T2, T2Y e T2X. Concorda comigo? Uhum. Porque, de novo, o pontinho também está parado. Então significa que essas duas forças têm que ser iguais. T2Y e T3 devem ser iguais. T2X e T1 também. Só que eu acho que o T2X e o T1 não vão nos ajudar em nada, né? Quem nos interessa é T3, né? Nosso foco é encontrar o T3, para encontrar esse carinha. E então, T1 ele não deu informação pra gente. Vamos focar nesse cara aqui então. Bem, quem é T2Y, né? É só você pensar em triângulo. Então eu vou desenhar aqui para ficar mais bonitinho. Não é força vezes cosseno de 30? Pode ser. Isso vai depender do ângulo, né? Onde ele tá, Mas etc. o ângulo tá ali, ó. Eu sei. Ó, nós Então, temos um triângulo retângulo, certo? Então, se aqui é 30 uhum. graus, aqui é 60. Daí você usa aquela que você achar mais conveniente. Como a gente quer encontrar esse cara,
ele é o cateto oposto do 30 e o cateto adjacente do 60. Do 60. Você prefere usar seno ou cosseno? Cosseno. Que Sei agora é lá, uma não escolha sei. sua. Por exemplo, se a gente usar seno, eu posso dizer que o seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o T2y, dividido pelo cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o Nossa, T2. mas é muito mais difícil. Que é muito mais difícil, cara. Tu tem que entender triângulo, pô. Eu vou saber o que tá na tua cabeça quando tu olha isso aqui. Como é que eu vou saber se tu tá pensando nesse ângulo, nesse? Não Não, tem como mas eu saber. assim, Então eu pego, desenho um triângulo e lembro de trigonometria, certo? Entendo que sim, aqui é o ângulo de 90 graus, entendo que aqui é a hipotenusa, entendo que eu quero esse cara, desenho os ângulos e daí você faz a escolha que você achar melhor, beleza? sim. Aí, tipo assim, o que eu tava pensando é, tipo, sabe aqui entre T2x e essa linha? Não sei qual linha você está falando. Essa linha de verde claro aqui, o T2x. O Tá, que T2x tem, aqui que tem que estar de verde. E aí essa linha aqui, essa corda 2. certo. Entre eles, esses ângulos são a que fazem aquele Z de geometria, né? Aqui também é 30. Aí Então se eu, você tipo assim, pensou no levanto, fato de aqui embaixo ser 30 graus, certo? e aí vai ser força, Aí você que é provavelmente pensou que aqui é 300. o T2y. Que aí vai ser, tipo, a força, que é 300, né? Que é a atração, vezes o cosseno. Porque para chegar no T2y, você levanta essa linha. Aí é esse cosseno, com o suco. Entendeu? Bem, foi um jeito de pensar. Eu fiz o desenho do triângulo. Daí no meu desenho do triângulo eu usei seno, Sim. ok? Daí eu encontro o T2y dessa forma. T2y igual ao T2, que a gente já sabe o valor, vezes o seno de 30. Seno, ok? Uhum. É o seno. Então, T2 é 300 e o seno de 30 é meio. Então, T2y igual a 150 newtons. Se o T2y é igual a 150 newtons, a gente olhou para a figura e viu que o T2y era igual ao T3, certo? Uhum. Isso. Então significa que T3 é igual a 150 e, por consequência, dá para achar o MB. Daí vai ficar 50 dividido por 10, 5. A massa do bloco é 5 quilos, certo? Uhum. Então, agora que você sabe a massa do bloco, para achar quem é o T4, pela lógica aqui, é só pegar a massa e multiplicar por 10. Então, tudo isso já foi pensado antes, a gente não precisa pensar de novo, né? Foi tudo analisado antes já, né? Então, agora é só jogar na fórmula. Pronto, tá aí. Beleza? Sim. Vamos recapitular o que aconteceu aqui. Eu já fui no foco que a gente queria, que era a massa do bloco B. Então, eu já olhei para o bloco B, percebi isso, mas eu não tinha informação do T4. Então, eu fui para outro ponto aqui que envolvia o T4, que era o bloco A. Escrevi aqui e faltava informação do T3. Para encontrar, se eu encontrar o T3, eu encontro a massa, que o problema precisa aqui para achar o MB e, por consequência, o T4. Então, a gente foi para o outro ponto que envolvia o T3. A gente percebeu que a componente vertical do T2 era igual ao T3. Então, para fazer a componente vertical, você faz da forma que ficar mais confortável para ti. Eu Sim. preferi, nesse primeiro momento, fazer uma decomposição de triângulo aqui, né? Observar direito os ângulos, colocar o nome nos catetos. E Então, percebi, deixa eu te perguntar.
Diga. Se eu fizesse do jeito que eu falei, eu ia usar cosseno. Aí ia ficar 300 vezes raiz de 3 sobre 2. É, estaria errado, né? Então, mas por que se dá pra saber o ângulo assim do mesmo jeito? Mas esse ângulo aqui é 30, né? Sim, cosseno de 30 não é raiz de 3 A sobre 2? cosseno de 30 vai te pegar o cateto adjacente, que é o T2x, né? Ah, Certo? tá. Esse aqui é o Entendi. cateto, no caso, pensando Ah, não, nesse eu ângulo, esse aqui é o confundi. cateto oposto. Aham. Eu confundi mesmo. É Beleza. seno, tá certo. Descendo. Daí deu 150, jogou ali, parari, parará. Beleza, pegou? Sim. Show. Bem, outro problema, assim, avançado, em comparação com as coisas que nós estamos vendo aí, avançado. Mas esse problema Eu 5 da acho. UERJ, ele é simples, tá? Ele é bem mais simples que esse que a gente acabou de fazer, tá? Então eu acho que você consegue começar esse problema agora, beleza? Então faz o que eu fiz também, desenha as forças, tanto no bloco quanto no ponto que interessa, né? Que no caso aqui, para nós, interessa muito o ponto B nesse problema, tá bom? Uhum. Então deixa eu te enviar o que eu fiz para você dar uma começadinha aí, beleza? Vou no banheiro e já volto. Uhum.